Você já se sentiu culpada por algo que aconteceu na sua vida? Por um fim de um relacionamento? Por você não ter feito algo que você deveria ter feito e não fez? Por você não ter tomado atitudes nas horas certas em qual deveria ter tomado? Por você falar menos e fazer mais? Gente, hoje esse vídeo eu trago aqui para uma reflexão, né? Enquanto eu tava fazendo as coisas, né? Enquanto eu tava cuidando dos afazeres aqui de casa, eu comecei a pensar que hoje realmente eu posso dizer eu sou mãe, pai, filha, eu sou tudo, a provedora, eu sou a faz tudo. Na verdade, eu sempre fui a faz tudo, né? Mas o meu maior erro foi eu me preocupar muito em não deixar faltar as coisas em casa, em não deixar faltar alimento para os meus filhos, em gastar quando, né, eu deveria poupar mais. Muitas das vezes a gente quer, né, tanto ver os nossos filhos comendo, né, aquilo que nós próprios muitas das vezes não tivemos a oportunidade de comer. E por nós não ter tido a oportunidade de comer, então a gente quer fazer diferente com nossos filhos. E não foi assim, né, que eu cresci. Eu cresci muitas das vezes, né, quando batia fome e não tinha o pão, não tinha o leite em casa, eu comia farinha com açúcar, eu já cheguei a comer farinha com sal, eu já cheguei a comer arroz puro, eu já cheguei, gente, para matar minha fome, comer café preto com farinha dentro. Tá bem. Quando eu era criança, os meus tios trabalhavam, né? Eu cresci morando com meus tios, que são meus irmãos, né, na certidão de nascimento. E eles trabalhavam para ganhar o dinheiro naquele dia, né? E às vezes eles sempre saíram muito cedo de casa, né, para ir lá para a oficina, uma parte que tem lá em cima, né, onde os caminhoneiros paravam, os motoristas paravam, e daí eles perguntavam se tinha alguma coisa para fazer no carro, né, no caminhão, e eles aprenderam tudo, gente. Não foi fazendo curso, eles aprenderam tudo, sabe por quê? Por causa da necessidade, foi que eles aprenderam a mexer em carro, lá na cidadezinha onde eu cresci. Então, para eles ter dinheiro, eles tinham que esperar os caminhoneiros passar ou chegar, né? E eles iam até o caminhoneiro para perguntar se tinha alguma coisa para fazer no carro, para ali eles ganhar o dinheirinho e levar para casa, para nossa mãe, o pessoal lá onde eu morava quando criança, ter o dinheiro para comprar o pão e o leite e o almoço daquele dia. Então, muitas das vezes, meus tios não chegavam cedo, né, em casa com o dinheiro. E como eles não chegavam, a fome não esperava. Então eu comia o que tinha e eu crescia assim, né? Muitas das vezes matando a minha fome com o que tinha. E o que tinha era aquilo, entendeu? E matava a minha fome. Então eu fui obrigada, né, trabalhar cedo porque eu via a necessidade de que pra gente comer, a gente tinha que ter o dinheiro, né? E tinha uma senhora lá que ela vendia, né? Ela vendia mingau, bolo, café, muitas coisas assim. Então, ela fazia tudo isso e ela tinha os caldeirão, né?
ela tinha os caldeirão que ela lavava. E como que eu fiz para ter o meu dinheiro? Eu fui até ela e o que eu perguntei, se tinha como eu ficar lá trabalhando para ela, lavando os caldeirão, né? E ela me pagava toda semana, né? Então, eu lavava muitos caldeirão para ela. E ali, toda semana ela me dava R$ 5, né? Que dava R$ 15 de 15 em 15 dias. E aquele dinheiro servia para mim comprar minhas coisinhas, minhas coisas. Então, foi a partir daí, gente, eu muito nova, com meus 10 anos, eu comecei a correr atrás do meu sustento, do meu dinheirinho. Fui apanhar café muito cedo, né, lá no Brasil. Eu estou atualmente em Portugal, mas no Brasil tem muita panha de café. Antigamente tinha, não sei se hoje é da mesma forma, e a gente ganhava, né, por peso, por quilo. Lá era no balde que a gente pegava, então era por quantidade. Então eu aprendi a me virar desde cedo a ter meu dinheiro, a me virar desde cedo para ter o meu dinheiro. E eu sempre corri atrás do meu dinheirinho, né? Eu era uma menina muito agitada, muito mesmo, tanto de ficar na rua, né, que eu ficava mesmo na rua, mas também de correr atrás do meu dinheirinho. E foi assim, gente, que eu cresci, tendo bastante dificuldade em ter aquilo que eu queria. É tanto que um miojo, quando eu fui comer um miojo, eu já fui comer um miojo muito tarde. Quando eu fui experimentar um miojo, eu já estava já com meus 13 anos, quando eu fui experimentar o meu primeiro miojo. E era algo tão simples, né? Para quem tem dinheiro, era algo simples. Mas para mim não, né? Eu não tinha, então foi a forma, né, que eu encontrei. E com meus 17 anos, eu fui embora para São Paulo, né? Fui embora para São Paulo para trabalhar em casa de família. E depois que eu fui embora com meus 17 anos para São Paulo com a permissão da minha avó e da minha mãe, eu nunca mais voltei, né, a ficar assim, sem o meu dinheirinho. E hoje, né, eu moro em Portugal, eu fui casada, né, fui casada durante 14 anos e eu fiquei um tempo sem trabalhar, né, por causa das crianças, porque no Brasil não é fácil você trabalhar com filhos, né, lá no Brasil você tem que realmente pagar alguém para ficar com as crianças enquanto você trabalha. E durante o meu relacionamento, o meu casamento, né? Eu vou falar a partir do momento do meu relacionamento, do meu casamento, eu sempre fui muito preocupada em não deixar faltar, né, o pão de cada dia para os meus filhos. Devido a toda essa situação aí que eu contei para vocês, né? Então, eu sempre fui muito preocupada em não deixar faltar o alimento para os meus filhos e não deixar eles passar necessidade, assim, de ter o que comer. Então, por esse motivo, né, eu passei um tempo no Brasil e quando foi, eu decidi, depois de um tempo eu decidimos vir para Portugal. E depois que a gente veio para Portugal, como a gente viemos, né, com um propósito, e o primeiro propósito que a gente viemos para Portugal era de dar uma vida melhor para nossa família, para os nossos filhos e para a gente também, claro. E o meu intuito era trabalhar, juntar dinheiro para comprar nossa casa, tanto o meu quanto o do meu ex-esposo. Era juntar dinheiro para comprar a nossa casa. E o tempo foi passando, a gente foi trabalhando, o tempo foi passando, mas o que acontece? A gente não estava conseguindo guardar dinheiro, devido a
incerteza, né, de estar hoje trabalhando e amanhã não. E o dinheiro que a gente juntava, acabava que quando a gente era despedido, a gente era obrigado praticamente a gastar o dinheiro. Só que teve um tempo que o meu ex-esposo, ele conseguiu juntar um dinheiro aqui em Portugal, né? Ele conseguiu juntar um dinheiro e conforme a necessidade que a gente teve, né, de mudar de casa, porque a gente pagava um arrendamento caro, né? E chegou um tempo que ele ficou trabalhando só e a gente viu na necessidade de mudar para uma casa mais barata, para que não ficasse tão pesado para ele pagar o arrendamento sozinho. E foi o que fizemos. E quando a gente mudou, né, nós dois começamos a trabalhar. Ele foi mandado embora da fábrica onde ele estava trabalhando. E o que aconteceu? O dinheiro que ele pegou da fábrica, ele conseguiu juntar, né? Ele conseguiu juntar e guardar esse dinheiro, porque eu já tinha voltado a trabalhar, né? Eu já tinha voltado a trabalhar e depois de pouco tempo ele também voltou a trabalhar. E daí ele estava guardando esse dinheiro. E depois de um tempo, né, eu fui tirar a minha carta, a minha habilitação. E esse lugar que a gente estava morando era muito longe para mim poder vir para a autoescola fazer as aulas de condução. E o que acontece? Então, né, eu chamei ele, o quê? Conversamos, né, e eu chamei ele para a gente voltar novamente para o centro, né, de Tondela, onde a gente morava antes. Só que a gente conseguimos arrendar um lugar mais barato, né, pagando mais barato, e daí já não ficava tão apertado. Por quê? Porque já não era só mais ele trabalhando, e sim nós dois, né, tava trabalhando. E daí, quando nós dois decidimos voltar, ele ficou chateado. Por quê? Porque o dinheiro que ele estava juntando, né? O dinheiro que ele estava juntando, a gente teve que pegar esse dinheiro e dar no calção e no arrendamento, né? Para mudar novamente para o centro. E ele ficou bem chateado por causa disso. Mas era uma necessidade que realmente eu tinha, né? Porque eu não estava dirigindo ainda, eu não tinha minha carta. E foi algo assim, gente, extraordinário. Algo de maravilhoso que eu fiz foi ter tirado a minha carta de condução aqui em Portugal. Porque agora, neste momento, onde eu me encontro sozinha com as minhas filhas, né? Porque o meu filho tá no Brasil, como vocês que me acompanham aí já sabem. Tá no Brasil. Então, ficou eu e as meninas. E como nós temos a necessidade de dirigir, né? Eu agradeço de coração, de verdade a Deus por ter me dado tanta força, né? Porque eu derramei muitas lágrimas para ter essa carta de condução. Eu reprovei, não foi só uma vez nem duas, foi 3 vezes, né? E eu passei na 4ª vez. Na 4ª tentativa, eu passei na prova prática. Então também eu cheguei a gastar muito dinheiro com essa carta de condução. E eu acabei ficando com dívidas, né, por causa da minha carta de condução, que hoje
eu quitar, né? Hoje a minha carta de condução é uma grande vitória, porque eu vou para o trabalho, eu vou para o mercado, eu levo as meninas para passear, eu vou e volto, né? Por quê? Porque eu não desisti de tirar minha carta, mesmo sofrendo. Eu sabia que eu precisava dirigir. Eu sabia que eu precisava da minha carta. É fácil? Foi fácil? Não foi. Para mim não foi fácil ter tirado a carta e eu achava que eu não ia conseguir, né? De tanto que eu estava reprovando. De tanto que eu estava reprovando, então eu achava que não era para mim. Mas eu falei, eu vou tentar mais uma vez, mesmo sem força, mesmo sem condição, eu vou tentar mais uma vez. E eu fui, né, orei, fiz jejum e fui. E Deus permitiu eu vir de lá com a minha carta. Mas, gente, um casamento envolve muitas e muitas coisas, né? Principalmente o amor e a conversa. Se o casal não conversa, não tem diálogo, né, sobre a situação, né, da sua casa, o que está agradando, o que não está, e ficar com divisão dentro do lar, pode saber que não dá certo. Infelizmente, não vai para frente. Infelizmente, na minha casa tinha divisão. A gente dividia tudo. Até nossa conta era dividida, não era conta conjunta, era conta dividida, né? Então, a gente dividia arrendamento, dividia a conta de água, dividia a conta de luz, dividia a compra, dividia tudo. Menos a gasolina, que muitas das vezes ele colocava só. E quando eu também tinha oportunidade, eu também colocava sozinha. E com um certo tempo, eu acho que isso, né, foi desgastando o meu casamento, a parte do meu gasto e da minha preocupação. Porque eu dividia tudo, né, ajudava a pagar tudo. Gente, eu não tenho muita roupa de falar assim, eu comprei roupas para mim. Nem eu e nem as meninas, meus filhos, na verdade, tem muitas roupas porque eu comprei, porque eu gastei dinheiro à toa com isso e com aquilo, não. Eu tenho certeza que não. Na verdade, a culpa ficava em mim por nós não juntar dinheiro, mas na verdade, o meu gasto era com quê? Com alimentos dentro de casa, né? Era a única coisa que eu me preocupava de verdade em não deixar faltar. Era o alimento dentro de casa, né? E se eu tenho certeza que se o meu ex-esposo hoje for parar para analisar os meus gastos, né, comigo mesma e os gastos dele com ele, ele vai entender, né, que o meu gasto não foi comigo, né, com luxo, com saideira, não foi. Não foi, o meu gasto não foi comigo e nem com as crianças. Com as crianças foi por causa de alimento, né, que eu jamais vou deixar os meus filhos, né, passar necessidade de comer algo, sabendo que eu tenho condição para comprar, entendeu? Então, o casamento envolve muitas, muitas coisas e principalmente a conversa. Mas hoje eu não quero me sentir culpada, eu não vou me culpar porque eu sei que eu fui uma esposa boa. Talvez eu não fui a perfeita, né? E isso estou longe de ser. Mas eu fui uma esposa e uma super mãe. E eu sou uma super mãe. Eu me acho uma super mãe. Tudo que eu não tive, eu tento dar para os meus filhos.
Talvez eu esteja pecando e errando muito em querer fazer a vontade deles. Mas eu tenho certeza que quando eles crescerem, né, eles vão lembrar, minha mãe não podia, mas ela tentou, né? Minha mãe não tinha, mas ela se esforçou para dar o melhor para a gente. E principalmente educação, porque os meus filhos são educados. O meu filho está no Brasil e eu ouço muito as minhas amigas falar de como o meu filho é educado, comportado, né? Como o meu filho é educado. E aqui eu ouço também como as minhas filhas são educadas. Então isso para mim, gente, não tem preço. E vocês vão ouvir dizer como as minhas filhas cresceram, né? Vocês vão ver como as minhas filhas vão crescer e vão ser pessoas do bem, meninas estudiosas, grandes, formadas, e elas vão lembrar que elas teve uma mãe esforçada que correu atrás do sonho delas e que permaneceu aqui em Portugal, né, para que elas não sofressem o dano, né, de não ter um estudo melhor, de não ter a segurança que eu desejo que muitos tenham. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi só um desabafo. Não quero me sentir culpada. Eu não quero que ninguém se sinta culpado por um casamento não dar certo, por um fim de um relacionamento. A gente tem que seguir a nossa vida, prosseguir e descansar. E buscar sempre ser uma pessoa melhor. Então se inscreve no canal e deixa o seu like. Beijinho.